Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, para nós é uma honra estar aqui. Você pode sentar. Para nós é uma honra estar aqui. Agradecemos demais ao pastor Silvio e a Rô pelo convite, não é? Agradecemos a você que talvez tenha pedido e solicitado, né? Para nós é uma honra ainda maior saber que Zuleika linda esteve aqui o ano passado. Zuleika mora no nosso coração também. Enfim, já deu para você perceber, a Rô já falou também. Nós viemos lá do Rio de Janeiro. Trazemos um enorme abraço do povo carioca para vocês. Nós vamos chiar um pouquinho, porque o povo carioca chia mesmo, não é? E eu queria agradecer demais o seu coração, a expectativa que você já trouxe da sua casa. Lá no Rio de Janeiro nós somos liderados, né, apacentados e supervisionados pelo pastor Edmilson e a Aurinha, que é um casal precioso demais. E nós queremos dar um abraço em cada um de vocês em nome do povo carioca. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Nós vamos chiar muito, viu? Você acostuma. Porque tem algum carioca dessa vez? Não, né? Que isso? Eu creio, Senhor. Amém. Nós vamos chiar um pouquinho, mas eu creio que vamos ter muito de Deus nessa noite aqui. Amém? Eu quero, só antes de liberar o Ministério de Música, eu gostaria da gente orar. Você pode fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Eu sei que muitos aqui, para estarem aqui hoje, enfrentaram desafios, porque eu sei que tem um lugar que o diabo investe contra, é evento de casais. Então eu creio que tudo que ele possa ter levantado durante o dia hoje está cancelado na autoridade do nome de Jesus, amém? Pai, obrigado, nós te damos graça, nós te louvamos, nós reconhecemos a tua benignidade, a tua bondade, a tua soberania em nosso meio, Pai. Reconhecemos que o teu Espírito Santo é o Senhor nesse lugar. É Ele quem conduz, é Ele quem guia, é Ele quem dirige. Nós cremos, Senhor, numa noite onde a tua palavra vai ser semeada e não haverá roubo nem dano sobre a semente da tua palavra, Pai. Eu creio em nome de Jesus, Pai, em graça e favor. Senhor, creio que através de nossas vidas o teu Espírito Santo vai comunicar o que é necessário nesse lugar. E eu creio, Pai, que será sempre palavra de libertação, porque a condenação não está, Senhor, diante dos teus atributos. Mas, Senhor, nós sabemos que aquele que condena é aquele que é o inimigo das nossas almas. Nós estamos aqui, Pai, para receber da tua direção, da tua instrução, da tua palavra. E eu declaro em nome de Jesus, Pai, não haverá empecilho para que a tua palavra seja ministrada. Os filhos, Pai, vão estar guardados. Os teus anjos agora partem velozmente para onde estão os familiares, aonde estão os filhos. Nenhuma perturbação pode se levantar contra a tua família, nenhuma armadilha, nenhum dardo inflamado de Satanás pode nos alcançar, porque, Senhor, nós estamos aqui sabendo que essa é a tua vontade. Conhecemos a tua vontade, Senhor, que é que tenhamos famílias fortes. Então cada um que veio aqui está seguindo uma instrução tua, e eu creio que o Senhor vela pela tua palavra, e o Senhor guarda aqueles que te obedecem, e será dessa forma nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós vamos falar essa noite, e tudo que a gente vai falar aqui esses dias vai ser uma construção. Hoje nós vamos começar a construir algumas coisas no coração de vocês. E vai ser algo que, se você não veio um dia, vai perder. Mas é uma construção, e eu animo você a estar realmente todos os dias, não é? Para que a gente possa... Hoje a gente vai colocar o fundamento, o alicerce, a base. E amanhã, no primeiro tempo, a gente ergue as paredes. No segundo tempo, a gente põe o telhado. No domingo, a gente decora. Porque a gente é mulherzinha, né? A gente também quer decorar. Quer colocar florzinha e frufruzinho. Então, e essa noite nós vamos falar um pouco sobre referências. E nós temos visto, queridos,
E antes da gente começar propriamente a falar sobre referência, eu queria que você pensasse em algo da parte do Senhor. Deus, Ele tem um propósito na nossa vida. Quando você estava sem forma no ventre da sua mãe, a palavra fala que Deus já tinha um propósito para a sua vida. Você não é fruto de um acaso, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso, o salmista fala sobre isso, Davi fala sobre isso, que quando eles estavam sem forma no ventre da mãe, Deus traçou um propósito. Deus conhecia todas as coisas. E, de fato, Deus é conhecedor de todas as coisas. E Deus é soberano em todas as coisas. Mas, na soberania de Deus, Ele nos deu o poder de escolha. Ele nos fez agentes morais livres. Então, queridos, há algo da parte do Senhor para manifestar durante essas noites, né, esses dias, na nossa vida. Quanto família, quanto indivíduo. Há algo que Deus também criou expectativa para que a gente receba da parte dEle. Mas eu vou dizer algo para você. É importante que essa expectativa que está no coração de Deus para tratar com família, encontre o seu coração como uma terra fértil pronto para receber. Amém. E a nossa oração é para que aquilo que já foi pensado por Deus, aquilo que já saiu do coração de Deus para a sua casa, encontre em você o desejo de realizar. Essa é a nossa oração. Então, nós começamos a falar essa noite sobre referência, e nós temos visto como família, como ser humano, como gênero homem e mulher, que as referências estão sendo conturbadas. Você concorda comigo? Eu não sei se aqui em Caxias do Sul acontece isso, mas lá no Rio de Janeiro está meio confuso o negócio, não é? E a própria palavra nos ensina a importância de termos referência. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, o capítulo 11, ele fala sobre homens e mulheres de fé que venceram pela fé, não que não tiveram circunstância, mas que apesar da circunstância, se mantiveram em fé, em um posicionamento de fé e perseverança. E aí ele fala lá, que a gente chama carinhosamente da galeria dos homens e mulheres de fé. Quando chega no capítulo 12, falando sobre o capítulo 11, ele diz: e nós, eu e você, estamos a nos rodear com uma nuvem de testemunha. E ele diz, é importante que a gente considere o comportamento daqueles homens e daquelas mulheres para que isso sirva na nossa vida como uma referência. O apóstolo Paulo, várias vezes, ele também fala, me imita. Você pode me imitar. Sabe por quê? Porque eu imito a Cristo. Porque eu imito a Cristo, você pode me imitar. O que o apóstolo Paulo estava trabalhando? Referência. O próprio Deus, quando Ele sopra e Ele inspira os escritores da Bíblia, todas as vezes que Deus começa a pontuar alguma coisa que antes Ele nunca tinha falado, Ele dá referências acerca daquilo. Por exemplo, a Bíblia fala que quando Ele criou o ser humano, a humanidade em Adão, Ele diz, eu vou criar, nós, a Trindade, vamos criar a nossa imagem e a nossa semelhança. E o homem vai ter domínio e autoridade. Então, o que Deus está dizendo? Está dando uma referência do que seria a humanidade, do que seria o ser humano. A gente sabe que no meio do caminho o homem se perdeu e as referências foram contaminadas e hoje o homem não sabe mais quem ele é, não sabe mais por que ele veio, nem o que ele tem, não é? Por isso que o apóstolo Paulo lá em Efésios, ele diz, olha, eu oro para que vocês tenham olhos iluminados, para que vocês saibam quem vocês são, o que vocês têm, o que vocês podem. Por quê? Porque no meio do percurso o homem perdeu a referência de quem ele era. E, queridos, nós temos visto isso dentro dos casamentos. Homem sem referência, mulher sem referência. E tudo que nós vamos tratar aqui durante esses dias vai ser a Bíblia, a palavra de Deus, balizando a nossa vida, sendo verdadeiramente o que ela é, lâmpada e luz para o nosso caminhar. Então, nós vamos começar com a base, para que a gente saiba quem a gente é, para que Deus criou a gente. Sabe, queridos, o tripé da filosofia é esse. Quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. Nós temos a palavra que diz quem nós somos, da onde nós viemos e para onde nós vamos. Amém? Glória a Deus. E quando a gente pensa em referência, eu gosto sempre de pensar quem já dirigiu aqui na neblina alguma vez. Quando a gente dirige na neblina, a gente não consegue enxergar
o lado, o final da estrada, a gente não sabe o que está à frente. E você pega a sua vida inteira, da sua família, e confia naquele tracinho amarelo que está na rua. Não é verdade? Você está ali com a sua família inteira no carro, e a única coisa que você tem é uma referência. Aonde tem aquele tracinho amarelo, significa o meio da estrada. E se eu não sair dessa direção, eu não coloco a minha família em risco. Então, você considera comigo que aquele tracinho conduz a sua vida naquele momento. Amém? Só a minha? Fiquei sozinho. Eu vou te dar uma nova chance. Luz, câmera, ação. Você aceita que aquele tracinho amarelo conduz a sua família em segurança. Amém. Glória a Deus, está quase bom. Então, e aí a gente pensa, meu Deus, Deus deixou a palavra dele escrita. Ele nos criou, ele é o fabricante, e ele deixou um manual de instruções, que nos dá garantia. A gente não gosta de ler manual, mas a garantia está na leitura do manual. Graças a Deus pelos tutoriais agora no YouTube, que a gente não precisa mais ler manual, só ver o YouTube. E quando seguimos as instruções do manual, temos a nossa garantia. Então, quando nós temos isso, nós sabemos que vamos chegar aonde está proposto. E por que o mundo investe tanto em mexer com essas referências? Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa, a não ser que você esteja vivendo em outro planeta, você deve ter percebido que nada é mais atacado nos últimos tempos do que autoridade, família e identidade. São os 3 assuntos mais atacados agora. Agora você questiona a autoridade e as redes sociais liberam você de falar o que você pensa, independente de qual cargo ou qual ofício aquela pessoa ocupa. Você pode falar à vontade, é incentivado a falar e desdenhar de qualquer autoridade. Você é questionado no seu formato de família. Será que família é isso mesmo que você aprendeu? Papai, mamãe e filhinhos? Ou será que família eu posso criar a minha do jeito que eu quiser? E a outra coisa, identidade. Você agora vai ter que nascer e você vai ter que decidir o que você é. Amém? Agora você não sabe mais se você é menino, menina, você vai decidir. Porque se eu conseguir tirar essas 3 coisas de uma nação, eu domino essa nação facilmente. Porque a base de uma nação é identidade, autoridade e família. Foi isso que fez o povo judeu ser espalhado pelo mundo inteiro e nunca deixar de ser uma nação. Porque a autoridade, identidade e família estavam preservados. E uma igreja ela é sustentada pelo quê? Famílias. Uma igreja é forte quando? Quando tem famílias fortes. Então, o diabo tem toda a intenção do mundo que você esteja confuso na sua identidade, que você esteja questionando a autoridade na sua casa e que você esteja questionando o formato de família. E ele vai investir pesado nisso. Por quê, queridos? Porque quando nós temos um time contrário a nós, se nós estivermos num jogo de vôlei, se nós estivermos num jogo de futebol, nós sabemos exatamente quem a gente tem que marcar. Não é verdade? Vocês lembram lá do dia trágico do 7-1, onde a gente viveu a falta do Neymar. Porque desde o início da Copa, aonde é que se mirava e onde se atacava? No Neymar. Porque se eu tirasse alguém tão precioso de uma posição, eu enfraquecia o time. Se você jogar qualquer outro esporte, eu não sou grande coisa de esporte, mas se você jogar um jogo de vôlei, você vai saber que tem pessoas que vão levantar para bater, tem pessoas que são boas para receber, e cada um tem que ter a sua posição. Quando um sai da posição, aquele time inteiro fica fragilizado. Porque não é o time de qualquer maneira que ganha. Ganha quando cada um está na sua posição. Às vezes nós pensamos, quem ganhou o jogo foi quem fez gol. Mas quem fez gol só fez gol porque tinha uma defesa atrás, um goleiro segurando e alguém para lançar a bola para ele. Então, existe uma necessidade de entender a posição de cada um. E hoje, o príncipe desse mundo investe pesado, maciço, inclusive nos nossos filhos na escola, desde cedo, para mexer com essas 3 coisas, identidade, autoridade e família. Tirar as nossas referências, criar referências mundanas para apresentar a eles, seja através das redes sociais, seja através do YouTube, seja através da TV. Nossos filhos, a nossa mente está sendo bombardeada de referências contrárias à referência da Bíblia.
Mas o que nos garante, o que dá a garantia para nós que a nossa família funciona? O manual do fabricante. É ele que garante que vai dar tudo bem. Amém? Até porque, além do manual, ele deixou para a gente assistência técnica autorizada. Está lá, é só você ver onde está a plaquinha. O único caminho, verdade e vida, é o único que você pode mexer. Amém? Levou em qualquer outro, não chega. Então, tem assistência técnica autorizada. Você tem download, querido. Espírito Santo dentro de você, baixando download todo dia. Pensa. A gente tem garantia de todos os lados de dar certo. Mas nós precisamos o quê? Obedecer as referências que o manual de instrução diz para receber. Então, ele ataca nisso, investe nisso. O inimigo investe nisso, porque ele sabe que se ele tirar você da sua posição na sua casa, a sua família vai fracassar. E se a sua família fracassar, a sua igreja fracassa. E ele investe nisso. Ele quer tirar você da posição. Ele nos odeia, graças a Deus, diga comigo. Se ele não te odeia, vem aqui agora aceitar Jesus. Amém? Mas se ele odeia a gente, e ele vai atacar aonde? As nossas bases. Então, precisamos sustentar as nossas referências. Precisamos saber quem nós somos. Nem enfraquecer a nossa família, nem abrir nossas posições. Eu gosto de fechar essa parte lendo Efésios 4,16, que diz que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, olha quanta referência, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Querido, todo o corpo, diga comigo, todo o corpo. Você, quando casou, deixou seu pai e sua mãe, se uniu a alguém e se tornou o quê? Uma só carne ou um só corpo, é a mesma palavra. Você é um corpo agora com seu cônjuge. Agora, todo o corpo só funciona bem ajustado, consolidado com a justa cooperação. Amém? Então, nós vamos entender um pouco mais sobre essas referências e por que elas são tão atacadas. Amém? Glória a Deus. E falando agora, não é, um pouco do lado feminino, nós temos visto, por conta desse roubo, né, dessa sabotagem da identidade feminina, nós temos visto que as mulheres, por conta de algumas bandeiras que são levantadas, as mulheres um pouco perdidas no seu papel de mulher. E quando Deus cria homem e mulher, macho e fêmea, Ele cria em espírito, Ele cria no boneco de argila, Ele cria em corpo, e Ele cria também uma alma. E a alma feminina tem características, como a alma masculina tem características. O corpo feminino tem características diferentes do corpo masculino. Então, há uma diferença, sim ou não? Há uma diferença. E essa diferença planejada por Deus, porque a Bíblia diz que o homem criou o boneco de argila do pó da terra, depois Deus soprou fôlego de vida dentro do boneco, o espírito, pneuma, hálito dentro do boneco, e o boneco se tornou alma vivente. Então, foi Deus que criou dessa forma. E Deus criou diferenças entre homem e mulher, entre macho e fêmea. Então, na mulher, Deus pensou em algo para a mulher. E sabe, queridos e queridas, principalmente, não é? Por mais que do lado de fora, o sistema do mundo, ele venha nos colocar como num lugar a escanteio, ou querendo colocar a mulher em um lugar de estar acima, Deus não cria nem para estar acima, nem para estar em escanteio. Deus cria para estar ao lado. Porque costela, no original, significa coluna de sustentação. E é por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, porque é uma coluna de sustentação. Então, a mulher, sim, é uma coluna. Porém, queridos, uma coluna é algo forte, não é? Ela precisa ter estrutura forte para sustentar. Nós temos colunas aqui nesse prédio e eu penso que elas foram muito bem planejadas para que ela possa segurar uma estrutura. Então, a coluna, ela é forte. Porém, a Bíblia também diz, a mesma Bíblia, e não há contradição na palavra de Deus, a mesma Bíblia que diz que a mulher é uma coluna que edifica a sua casa, que ela foi tirada do lado da costela, que é uma coluna de sustentação. A Bíblia também diz que essa mulher é o vaso mais frágil. Como uma boa carioca, né?
Você vai me entender agora. A gente diria assim, calma aí. Né? Um linguajar bem carioca. Calma aí. Ela é forte ou ela é frágil? Ela é as duas coisas. Ela é forte na estrutura, mas ela é frágil na sensibilidade. E o que o mundo quer que a gente perca? Essa fragilidade. Eles estão trabalhando para que a gente não se veja frágil. E eu gosto sempre de trazer esse exemplo, porque foi isso que separou o homem da mulher lá no Éden, não é? A mentira da identidade. Porque quando o diabo, e a Bíblia coloca o diabo na figura da serpente, ele conversa com a mulher, o que ele fere? Ele fere quem era Deus. Ele diz, peraí, não foi bem assim que Deus disse. Ele está dizendo, Deus é um mentiroso, não acredita no que ele diz, não. Aquilo que sai da boca de Deus é mentira, não acredita, porque não é bem assim. Então, ele fere a imagem de Deus, ele fere a integridade de Deus, ele fere o caráter de Deus, mas ele também fere a identidade da mulher. E ele também fere a identidade da humanidade. Então, hoje, o que é importante a gente entender, não é? Existe algo, e aí toda mulher entende disso, né? Se pelo menos, se não entende, já ouviu falar de diamante. Não é? As cariocas gostam mais. E o diamante, ele tem acho que por isso que a mulher gosta tanto de diamante, né? Ele tem exatamente essas características. Apesar de você olhar para um diamante e você ver algo frágil, belo, sensível, delicado, ele é forte. O diamante é algo forte. Não se pode lapidar um diamante, a não ser que seja através de um outro diamante, porque ele é forte. Ele é algo rígido, apesar de ser tão sensível, apesar de ter uma aparência tão frágil. Então, as mulheres hoje, elas precisam resgatar a referência do ser mulher dentro de casa. Ser mulher para o seu marido. Ser mulher, explicar para as nossas filhas o que é ser mulher. Explicar para os nossos filhos o que é ser mulher. Porque, sabe, meninas, quem vai ensinar o seu filho a ser um bom marido é você. É você que ensina o seu filho o quanto ele deve respeitar, o quanto ele deve valorizar, o quanto ele deve ajudar a mulher dele lá no futuro, não é? Eu tenho um filho de 20 anos e uma filha de 18. E aí é realmente, não é, essa manobra todos os dias de você ensinar um filho de 20 qual é o papel do homem na casa dele e ensinar a de 18 qual é o papel da mulher na casa dela. Na futura casa. Então, a gente não pode ser enganada, porque hoje há uma bandeira de igualdade aí fora. E nós temos que entender que essa bandeira de igualdade é igualdade em direitos, mas não é igualdade, por exemplo, em procedimento. Não é igualdade, por exemplo, apesar de quererem dizer que é, mas não é, de força física, por exemplo. Não é igualdade em um monte de coisa. E a gente não pode perder a nossa referência na nossa casa, de marido e mulher. Qual é o papel da mulher e qual é o papel do marido? Ok, eu sou uma mulher frágil, porém eu sou uma mulher forte. Mas parecem coisas antagônicas, mas não são. Elas se completam, porque foi Deus que fez. Amém? Amém. E do outro lado, a gente vai perceber, eu não sei aqui em Caxias do Sul, né? Lá no Rio de Janeiro, se você estiver numa fila de banco e começar um tumulto, infelizmente, normalmente, ele começa com uma mulher reclamando. Elas não cedem a vez do carro. No trânsito. No trânsito. Não sei se aqui é assim. Deve ser não. Mas, assim, a gente percebe uma confusão de ter o direito e uma outra confusão de ser rude. São coisas distintas. Você pode ser uma pessoa firme, não necessariamente você precisa ser uma pessoa rude. Então, a gente percebe um pouco de confusão com isso. E, ao mesmo tempo, a gente também percebe o contrário de uma geração de homens perdidos, que não sabem mais o seu papel, não sabem mais como se comportar, não sabem qual a diferença entre ser
o homem na questão de caráter, de postura, da expectativa que Deus colocou, e ser o macho agressivo, né? Onde você vai confundir autoridade com austeridade. Então, nós percebemos os homens um pouco perdidos na sua posição em casa. E a gente vai olhar, se a gente for observar o nosso processo histórico, principalmente considerando aqui nós, os brasileiros, nós vamos perceber que houve todo um trabalho para a gente chegar onde a gente está hoje. Na realidade, se você observar, nós vamos olhar o homem primitivo. O homem primitivo, se você for a qualquer museu de história ou alguma coisa que tenha alguma referência ao homem primitivo, aos índios, você vai ver que quando aparecer lá um arco e flecha, vai ter do lado um arco e flecha pequenininho, porque era feito para os filhos algo para acompanhar os pais. Os filhos primitivos caçavam com os pais. Os filhos da época primitiva plantavam com os pais. Então, eles estavam o tempo todo com seus pais, que ensinavam a ele como o cabeça deve agir. Mas, quando veio a Revolução Industrial e as guerras, nós tivemos uma saída do homem de casa. Tanto na Revolução Industrial, quando o homem agora não planta mais no seu quintal, não caça mais junto com o filho, mas agora ele deixa o filho em casa e vai trabalhar longe. Porque a Revolução Industrial, as pessoas saíam das suas casas, que eram periferias, e iam trabalhar nos centros urbanos. E esses meninos agora não têm mais o contato com seus pais, somente com suas mães. E eles, então, são criados pelas suas mães. Não tem a referência paterna, a referência masculina desde cedo. E deixa eu dizer uma coisa, quando um filho volta de olho roxo da escola, se for a mãe vai dizer assim, meu filho, o que houve? Vamos falar com a sua professora. Você não pode se misturar com esse menino. A gente precisa resolver isso. É uma péssima influência esse menino na sua vida. Vamos lá falar com a sua professora, para ele não bater mais em você. O garoto vai apanhar 2 vezes. Uma primeira vez porque fez, a outra porque falou para a mamãe e a outra porque contou para a professora. O pai não, o pai vai ensinar assim, filho, o que houve? Não, deixa eu te explicar, filho, tu fecha a mão e bota para trás. Você é crente, você não vai estar brigando, mas se ele vier, tu se defende da uma. O pai vai ensinar isso, porque essa é a criação masculina. Então, essa falta dessa informação vai deixando essas crianças sem a referência masculina. O pai foi trabalhar longe, volta cansado. Aí a gente pensa que já está ruim, mas vai piorar. Por quê? Porque depois as mulheres, com o processo do anticoncepcional, elas vão também para o mercado de trabalho. E elas vão também sair para trabalhar pela necessidade. E agora os filhos ficam com uma mulher, mas não com a mulher que ama o pai dele. Porque a mulher que ama o pai dele ainda faz assim, filho, vão tomar banho, quando seu pai chegar, tem que estar todo mundo bonitinho. Porque vai chegar o homem que ela ama. Agora não. Agora ou é a mãe dela, ou é a sogra, ou é alguém contratado, que não tem nenhuma referência daquele homem. Muitas vezes ela vai dizer assim, vai lá porque tua mãe trabalha muito, que tem que ajudar seu pai que não consegue sozinho. E aí a referência começa a mudar. E esse menino, ele não tem referência masculina. Aí ele vai para a escola, olha que beleza. Quem está lá esperando ele? A tia. E eu não sei, me perdoa até, pastor, se eu avançar o sinal, o senhor faz assim que eu paro. Mas quando chega na igreja, se a igreja não tiver consciência que na igreja de criança tem que ter homens, a tia. Ouvi alguém dando aleluia, provavelmente alguém da igreja de criança. Porque ele vai ter acesso a mulheres educando ele. Mulheres educando em casa, mulheres educando na escola, mulheres educando na igreja. E ele não tem referência masculina. Aí você vai pegar um processo que chega nos anos 80. Eu ainda sou de uma geração atrás que viu Capitão Asa, que você nem sabe o que é. Que era um piloto que apresentava os programas infantis. E eu queria ser como aquele piloto. Os super-heróis estavam lá, eu queria ser. Mas nos anos 80 chega o quê? As apresentadoras infantis. Completamente cheias de uma roupa sensual. Porque, querido, em qualquer lugar do mundo,
Se você vê alguém de shortinho, bota, qualquer homem do mundo vê num lugar um shortinho, uma bota comprida até aqui, você pensa em tudo, menos em criança. Mas foram essas apresentadoras, e veio um enxame delas, que educaram essa geração que está aí agora, casada com vocês, mulheres. Porque as mães estavam trabalhando, na escola eram professoras, e na televisão, as apresentadoras infantis. E aí, quando chega mais um pouco, lá para o final dos anos 80, tem uma boa ideia dessa referência. Nós agora, mulheres, que foi nos anos 80, nos anos 70 as mulheres entraram no mercado de trabalho. Mas no 80 elas começaram a ser chefes do trabalho. Por isso aquela moda de ombreira, lembra da ombreira horrorosa? Era para isso. Porque como era anos 80, e ela estava se acendendo no trabalho, o que ela precisava fazer para os homens respeitarem ela? Eu preciso colocar uma ombreira para dizer para ele que eu sou tão forte quanto ele. Corto o cabelo bem curto para dizer para ele que eu sou prática como ele. E boto um brinco enorme dourado para dizer que eu sou mais poderosa que ele. Aquela moda toda foi planejada para isso. Porque as mulheres estavam mudando a sua participação na sociedade. Nos anos 90, todo mundo de terninho, homem e mulher. Porque agora já se entendeu que a gente é igual. Então, é um processo histórico que a gente viveu. Mas onde estavam esses homens? Criados por quem? Por mulheres. E agora eles viram maridos. E agora, o que faz um marido? Eu não vi meu pai fazer. Quando tem um problema e um confronto, como é que eu resolvo? Eu não vi meu pai fazer. Porque nos anos 80 ainda piorou um pouco, porque se criou a ideia da produção independente. Homem para quê? Eu escolho um bom espécime, que me dê um bom gene, e eu tenho um filho sozinho, porque eu não preciso de homem para criar. E a Bíblia foi toda desvirtuada, e esses homens foram criados ou por pais ausentes, ou por pais ausentes fisicamente, ou por pais sem postura do que eles precisavam aprender. Nós temos uma geração inteira onde os homens não sabem o que fazer. Por quê? Porque eles não viram. Ninguém mostrou para eles. Mas, querido, diga uma coisa comigo. Nós temos uma referência maravilhosa. Aleluia. Nós temos Jesus. Amém. O seu pai não mostrou, o meu não mostrou, o dele não mostrou, mas nós temos a palavra. E na palavra Jesus diz exatamente como é ser pai, como é ser cabeça, como é ser líder, como se trata as mulheres, porque Jesus foi quem libertou as mulheres. Foi Jesus que chamou as mulheres para entrar no templo, foi Jesus que chamou as mulheres para aprender a palavra, foi Jesus que disse, olha, venha porque vocês são iguais a nós em direito. Jesus fez isso. Porque quem fala hoje, alguém que levanta a bandeira do feminismo e fala contra Jesus, tem que saber uma coisa, só se pode falar de feminismo em lugar onde o cristianismo passou. Porque onde o cristianismo não passou, você não tem direito de falar se é feminista, não. Porque foi Jesus que convidou. Então a gente tem referência de quê? De quem nós somos. Mas você entende que foi roubado isso de nós e nós temos que recuperar? Por isso a figura do pastor é tão importante para o seu filho. Porque é a figura paterna. E por isso que nós, pastores, temos muitas responsabilidades, porque talvez a gente seja a última referência de uma geração inteira. Por isso que a gente não pode fechar a porta para ninguém. Venha do jeito que vier. Porque talvez eu seja a última referência para aquela pessoa. Em questão de sexualidade, de drogas, o que for, venha. Você não teve pai lá fora, eu posso fazer essa figura para você. Então, essa visão masculina, ela foi adulterada. E os homens ficaram o quê? Perdidos. Ele não sabe mais o que fazer. Ele não sabe como se comportar. Ele não sabe ser cabeça. Mas, querida, eu vou dizer uma coisa. Não dá para explicar como é ser cabeça num dia. Não dá, num culto. A gente vai falar de 1000 coisas. Mas se você começar, pelo menos, a lembrar que você é cabeça, já vai ajudar muito. Pelo menos no lugar que você senta na mesa da sua casa. Porque tem um lugar na mesa da sua casa chamado o quê? Cabeceira. Adivinha para colocar o quê? Olha que coisa fenomenal. A cabeceira da sua cama é onde você põe a sua cabeça. E a cabeceira da sua mesa? É onde põe o cabeça. Por que põe o cabeça lá? Porque o cabeça dá instruções o tempo todo. Passa o feijão, passa o arroz, por favor. Fulano, pega não sei o quê. E você ali é um culto doméstico.
Porque ali você vai explicar como a vida funciona. Alguém que precisa dar direção e pessoas auxiliando. Isso, querido, é tão mais sério do que a gente pensa. Mas é só um exemplo para você entender que nós precisamos resgatar a visão de cabeça. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, amém? Glória. Então, pegando aí o gancho, né, do auxílio, quando Deus pensou na mulher, Ele pensou a mulher em ser uma auxiliadora idônea, não é? Esse é o âmago da questão. Porque Deus criou a mulher, porque ela auxilia, porque ela tem tentáculos, porque ela tem visão, né? Porque ela é o olho que tudo vê. O homem está focado, a mulher é o olho que tudo vê. Então, eu acho bem interessante. Ela acha nossas meias. É. A chave do carro. A meia, a carteira. A cueca que você queria, que está lá na sua frente. Ela diz, está lá, está lá, está lá. Não está, não está, eu já vi 3 vezes. Está aqui, ó. Eu acho engraçado porque o meu filho é assim também, né? Ele é homem, ele é assim também. E aí ele fala assim, mãe, você esconde só para eu não achar. E aí quando eu te peço ajuda, você vai lá e pega. Não é possível que você tenha achado onde eu já procurei. Eu falo, não, filho, você é homem. É assim mesmo, por isso que a mulher foi criada para ser a auxiliadora idônea, não é? E é algo, amados, que foi Deus que pensou. O que a gente tem que entender? O que Deus pensou é sempre o melhor. Apesar do diabo ter deturpado o pensamento de Deus. O que o diabo faz? Ele deturpa. Ele pega aquilo que Deus criou e transforma em aberração, para que a gente olhe aquilo que Deus criou e pense, Deus não estava tão certo assim. Será que Deus criou isso mesmo? Por quê? A essência foi criada por Deus. No meio do processo, o diabo deturpou. Foi assim que ele fez com a humanidade. Deus criou o homem com autoridade e domínio. No processo, o diabo deturpa. Deus cria a mulher para ser ajudadora idônea. No meio do processo, o diabo deturpa. E por isso que as referências são tão importantes. Porque elas vão balizar a nossa vida. Quando chegar algo que a gente não sabe, peraí, tem alguma coisa errada. Eu vou para a palavra. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 12, um versículo que a gente fala tanto, né? Versículo 2, não se conforma com o sistema desse mundo, mas faz o quê? Transforma a sua maneira de pensar pela palavra. Então, eu não tenho que olhar os conceitos que o sistema me oferece e achar que está tudo certo. Não, eu tenho que ver se aquilo está, de fato, alinhado ao pensamento do meu Deus. Aquilo que Deus pensou. Porque, queridos, Deus, a Bíblia fala que Deus, Ele é onipresente. O que significa isso? Deus, Ele não está preso a nenhuma marcação de lugar. Deus não está preso a nenhuma marcação de tempo. Deus é um Deus atemporal. Então, o Deus criou o tempo, é uma marcação para o homem, mas não é uma marcação para Deus. Então, Deus já esteve lá na sua casa, no seu casamento. Amanhã, Deus já esteve lá. Depois de amanhã, Deus já esteve lá. E depois de amanhã, Deus também já esteve lá. Porque Ele não está preso ao tempo. Então, queridos, Ele tem o desejo e a expectativa que a gente olhe para aquilo que Ele pensou, porque naquilo que Ele pensou, a gente tem segurança. Eu lembro que quando nós casamos, nós não casamos convertidos, né? Nós nos convertemos depois de um processo. E eu vim de uma casa assim, que eu imagino e penso que não era única, né? Tem muita casa desse jeito. Mas eu vim de uma casa assim, a minha mãe casou com o meu pai, e no meio do processo do casamento, não é? Meu pai sistema do mundo, amém, queridos? Constituiu uma outra família, abandonou a minha casa, abandonou a minha mãe, e eu era filha única, éramos só nós duas. Ele abandonou a casa, abandonou a minha mãe. Minha mãe não tinha nenhum tipo de renda, então eu precisei trabalhar muito cedo para sustentar a minha casa, e a minha mãe me criou doutrinada assim: você vai crescer, você vai estudar, você vai ser independente, para que você nunca dependa de homem nenhum. Por quê? Para você não passar o que eu passei. Ela não era cristã também, ela se converteu já no final da vida, mas era aquela informação que ela tinha. Era uma frustração que ela passou e ela não queria que eu passasse, como toda mãe. Então, ela achou que ela estava me preservando, fazendo o bem com esse conselho.
crescer, ter a minha independência e não precisar de homem nenhum, porque foi algo que ela sofreu. E aí eu fui para o casamento dessa forma. E aí, bem independente, né? Era dessas. Para completar, o meu pai, do casamento da minha mãe, não teve filho, homem, só teve eu, mulher, e ele me criou bem, não é? Para você entender, quando eu fiz 18 anos, ele me deu um Jeep. Que menina com 18 anos ganha um Jeep? Né? Um Jeep daquele Williams, 1970, rodão, Santo Antônio, já. E eu andava assim, né? Isso, eu não sei aqui em Caxias do Sul, mas lá no Rio de Janeiro, gente, está tão sério o negócio que se você para no sinal vermelho, o povo buzina para você avançar o sinal. Está nesse nível, não está assim. Não, furou o sinal e está tudo bem. Não, se você parar no sinal, ele buzina para você avançar o sinal. Está nesse nível. E aí, no sinal, você está parado no sinal, aí o ônibus faz assim, ó. Sabe aquele... que é para você sair da frente. Aí eu desligava o carro e fazia assim, passa por cima. Era dessas. Graças a Deus, Jesus me libertou. Porque a gente acha que isso é liberdade. Mas isso não é liberdade, não. Isso é jugo. Isso é jugo. Liberdade é Cristo que dá. Amém? E aí eu casei com esse lindo, bonitão de Jesus. 30 quilos a menos. Há de se ressaltar isso, não é? E aí, quando nós casamos, ele não sabia fazer nada. E aí, queimava uma lâmpada, por exemplo. E aí ele falava, você sabe trocar lâmpada? Aí eu falava assim, sei, na minha casa eu trocava, mas agora eu tenho marido. Acabou o gás. Você sabe trocar o gás? Sei, mas agora eu tenho marido. Para esses serviços menos dignos. Tem que tirar aquilo do lugar, tem um peso para carregar. E agora? Não, agora eu tenho marido, né? Mais forte, costa larga. Afinal de contas, para que são essas costas tão largas? Vai, marido, conta a sua história. Então, antes de contar a minha história, a minha parte nessa história, eu quero lembrar, eu falei com você sobre o homem ser cabeça da casa, né? E, às vezes, tem uma confusão com isso, porque as pessoas pensam que cabeça é o chefe da tribo, né? Que vai dar comando, mandar, gritar. Não, querido, cabeça é quem dá direção. Amém? Uma das características do homem, quando Deus fez o homem, é dar direção. Significa que o homem, vai sempre perceber primeiro? Não. Não significa. Mas significa que você, mulher sábia, se perceber primeiro, não vai dizer para ele, vai orar. Amém? Nem vai dizer, eu te disse, sabia disso há faz tempo. Depois que você disse, você já tirou todo o crédito e agora ele não vai olhar para aquele lugar mais. E se você falava, quando você era de outras igrejas, outros lugares, que você falava, não, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço, que dá a direção, eu quero te dizer que isso é mandingaria gospel, isso é feitiçaria, isso é manipulação. Isso não pode sair da boca de uma cristã. Porque se você tem alguém que é cabeça e você dá a direção, isso é manipulação. Temos exemplos lindos na Bíblia. Dalila, Jezabel, mais algum? Para, né? Tá bom. Então, mas só para você ficar ligada. Então, o cabeça é o que dá a direção. E o cabeça é aquele também que faz o quê? Guarda e protege. Eu gosto muito de falar, amanhã talvez a gente fale um pouco sobre isso, que Deus, quando criou, Deus não criou a mulher enquanto o homem não trabalhava. Você já parou para prestar atenção nisso? Deus criou o jardim, virou para o homem e falou, vai guardar, ou seja, proteger, e cultivar, ou seja, trabalhar. Criou a mulher depois disso? Estágio. Deixa eu ver se tu presta mesmo. Vai dar nome para todo mundo. Porque, querido, não tem pai no mundo que queira dar sua filha para um vagabundo. Porque a gente esquece que Deus é pai e sogro, né? A gente fala, Deus é pai, Deus é pai, Deus é pai, mas é pai da tua mulher também, então ele é teu sogro. E a gente esquece isso. Então, cabeça é direção, guardar e proteger. Amém? Guardar, proteger e cultivar. Então, o homem tem essa função de ser cabeça, mas a Bíblia diz que tipo de cabeça que é? Como Cristo. Certo? Como que Cristo foi cabeça? Foi aquele que deu a vida por nós.
Então, isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu já queria só corrigir para você já sair daqui entendendo o que é ser cabeça, para você não achar que é chefe da tribo, amém? E aquele versículo que fala que seja o homem cabeça da mulher, ali é esposa, ou seja, você só é a cabeça da sua mulher. Pode ser que no trabalho tenha uma mulher que mande você. Tudo certo, a Bíblia não fala nada contra isso. Você só é a cabeça da sua, amém? Mas aí, voltando nisso, fui eu para o casamento. Ela, filha única, criada pelo pai que dava jipe, que cheirava óleo diesel, queridos, é porque eu amei muito. Cheirava óleo diesel e era realmente, tinha a mola do dedo solta, né? Eu não sei se acontece aqui, mas no Rio de Janeiro tem uma mola solta, né? E aí, eu era quem? Eu era o quinto da casa, o caçulinha, que nasceu dodói, prematuro. Criado com um pompom com sem sobrancelha, sem unha. Nasci muito frágil, o menorzinho. E aí, com 4 irmãos, né? A única coisa que eu era bom é de luta, porque eu tinha um irmão mais velho, a gente brigava todo dia, sem exceção. Geralmente, até 4 horas da tarde já tinha saído do ringue. Mas fora isso, não tinha. Meu pai trabalhava muito, saía de casa às 5 horas da manhã, voltava quase meia-noite. Nordestino, chegou no Rio de Janeiro com uma mão na frente e outra atrás, criou 5 filhos, deu faculdade para todos eles, casa própria para todos eles, carro com 18 anos. Mas a que custo? A custo de trabalhar muito. Então, eu não via. E eu fui criado nessa condição. Quando tinha alguma coisa, o irmão mais velho resolvia. Não estava acostumado. Meu pai morreu, logo depois eu conheci ela, a gente casou. Eu no trabalho, eu era desenvolto. Na escola, eu era sempre o líder, muito desenvolto. Mas a vida doméstica eu não conhecia, até porque meu pai pagava para alguém fazer. Porque ele não podia fazer. Então, eu não sabia trocar lâmpada, eu não sabia trocar gás, eu não sabia muita coisa. A gente não vai ter tempo aqui para dizer tudo que eu não sabia. E aí, a gente entrou no casamento dessa maneira. Ela com a mola solta e eu tentando entender o que era para fazer. Essa falta de referência que eu falei. E aí, queridos, ela foi muito sábia. No primeiro ano de aniversário, o primeiro aniversário meu, ela me deu uma caixa de ferramentas. No segundo ano foi uma furadeira, no terceiro uma serra de tico-tico. E uma sucessão de ferramentas e prêmios para aprender a fazer essas coisas. Mas aonde nós chegamos? Nós chegamos num lugar perigoso demais, que era um lugar o quê? De cabo de guerra. Nós entramos num cabo de guerra, medir forças, porque eu não queria ficar por baixo, mas ela também não queria. Então a gente começou, embora a gente fosse muito amigo, a gente era muito amigo desde o namoro, muito amigo. Acho que a gente teve uma briga no namoro que durou de uma noite até o outro dia de manhã e foi a única. A gente sempre foi muito amigo, sempre foi muito parceiro. Mas quando entrou o casamento, teve um cabo de guerra. Deixa eu dizer uma coisa, só resolveu quando entrou a palavra. Porque aí acabou aquele negócio de na casa da minha mãe era assim, na casa do meu pai era assado. A gente não falava mais isso, como pensava cada um. A gente falava o que a palavra dizia. E foi o que fez a diferença no nosso casamento. Ela teve que sair desse lugar que era de insubmissão e eu tive que me posicionar no lugar de cabeça. Porque eu também queria ser autoridade, mas eu não estava afim de dar minha vida por ninguém, não. Não estava, não, querido. Eu queria morar junto, não queria nem casar. Eu não era crente, está lembrado disso. Eu não queria casar, não, eu queria morar junto. Obviamente, eu não aceitei essa proposta indecente. Até porque homem nenhum cresce querendo casar. Homem casa porque gosta muito, não quer dividir com ninguém, porque se pudesse, não casava. O pensamento de homem é esse, a gente não quer casar. A gente casa porque aquilo é valioso e a gente quer proteger a nossa esposa. Mas a mulher não, a mulher ela tem esse desejo de casar, ter a família. Geralmente é assim, tem exceções. Então eu não queria, eu só queria, vamos ver o que é bom, vamos morar junto. Por quê? Porque eu não estava afim de dar minha vida por ninguém. Então os dois estavam fora do lugar. Mas a palavra levou a gente para o lugar certo. Amém? Amém. E aí, queridos, quando a palavra entrou, eu entendi. E aí é o convite que eu faço para você, mulher, essa noite. Eu entendi o que é ser uma mulher
submissa, como a palavra fala. Porque o mundo tem um conceito de submissão completamente diferente do conceito de Deus. Porque é aquilo que eu falei, o mundo pega o que Deus criou e transforma em aberração. Então pega o conceito de submissão que foi Deus que criou e transformou em uma aberração de mulher submissa é a Amélia. Quantas lembram da Amélia? Vocês não vão lembrar, né? Todo mundo é jovem. A Amélia que era mulher de verdade. A Amélia entrou na casa da gente, não é? De ser capacho, de ser subjugada. Mas isso não é plano de Deus, mulher. O plano de Deus é a submissão. O que é a submissão? Vamos analisar a palavra. Sub é embaixo. Missão é uma missão, uma visão. Então, Deus levantou o homem para ser aquele que é o que Deus vai compartilhar a visão. Aquele que Deus vai compartilhar a missão. E a mulher, ela foi colocada ao lado do marido como aquela que vai correr com ele essa missão, essa visão. Então, não tem duas cabeças, porque o que tem duas cabeças é monstro. Então, numa família, precisava ter um cabeça. E Deus escolheu o homem para ser levantado como o cabeça da casa. E a mulher, ela está submissa a esta missão que Deus deu ao marido de conduzir a família. Então, a missão da mulher é a missão que Deus deu ao marido em conduzir a sua família, em estar correndo com ele a visão da família. Só que o que não contam para a gente? Que esse lugar da submissão é um lugar de proteção. É um lugar de suprimento. É um lugar de deu ruim. É com ele. Que é melhor do que isso? Gente, só isso já era bom demais. Filha acabou de conhecer a amiguinha na escola. Aí, mãe, posso dormir na casa da fulana? Quem é a fulana? A fulana é minha amiguinha da escola. Fala lá com seu pai. Que coisa boa, gente. Quantos quilos saem dos nossos ombros? Deixa que seu pai decide. Claro que não vai, mas deixa seu pai decidir. Então, a submissão nasceu no coração de Deus. Agora, eu vou dizer algo para você, homem, né? Pegando aqui o gancho do que ele falou sobre morrer pela esposa, porque essa é a relação que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios. Ele compara a mulher à igreja e Cristo ao marido. E ele vem falando sobre o relacionamento do homem com a esposa, da esposa com o marido, e depois ele diz, grande é esse mistério, mas eu vou revelar qual é o mistério. O mesmo relacionamento que o marido tem que ter com a esposa é o relacionamento que Cristo tem com a igreja. Essa é a revelação do mistério. Então a gente traz para Cristo. Aí eu pergunto, a igreja não está submissa a Cristo? Sim. Por quê? Porque Cristo morreu por ela. Então, marido, se a sua esposa está, entre aspas, insubmissa, é importante a gente checar. Será que eu estou demonstrando para minha esposa que eu sou capaz de morrer por ela? Porque, queridos, uma mulher amada, uma mulher que sabe que seu marido pode deixar de comer para dar para ela. Vou tocar logo no ponto fraco do homem, né? Comida. Sabe a coxa mais bonita? Sabe o pedaço de carne mais bonito? Então, sabe quando a sua esposa fala assim, deixa eu provar, e puxa do seu prato? Aquele último golinho, ai, deixa eu beber. Aquele último pedacinho da torta. Aí ela fala assim, ai, que delícia, deixa eu provar. Isso significa morrer por ela. Quando você entende que ela está lendo, você está dizendo assim, meu Deus, estou perdendo a parte mais gostosa do bolo. Ela está lendo assim, ai, ele é capaz de morrer por mim. Não existe mulher insubmissa diante de um quadro desse. Eu vou te dizer, se você der o último pedaço do bolo para ela, ela vai ser tão feliz, ela vai ser tão submissa. Brincadeira, viu? Mas agora é sério. Quando a mulher entende que ela é amada, que ela é cuidada, que ela é protegida, que aquele marido está, assim, disposto a se dar por ela, não tem dificuldade na submissão. E aí eu vou te traçar 2 pontos, né? Porque a gente já está encerrando. 2 pontos. Mas tem hora, amanhã tem mais. Olha que coisa boa.
2 pontos a respeito da mulher insubmissa. Pela Bíblia, a gente identifica que quando a mulher ela não está sendo submissa, ou a autoridade do marido é uma autoridade fraca, e aí a autoridade fraca, tudo isso que ele falou, a questão do marido não está disposto a morrer pela esposa, não está disposto a se doar pela esposa, a história do marido, ele é perfeito na rua, mas em casa ele deixa muito a desejar, não é? Isso é um problema sério. Em casa perde a paciência, é intempestivo, e na rua é aquele doce. Então, eu não sei se vocês contam aqui a história do diácono, né? Vou contar rapidamente. Que parou o caminhão de mudança na porta da igreja. E sai lá, desce a mulher com o caminhão de mudança na porta da igreja. E cadê o pastor? Eu quero falar com o pastor. E aí vem o pastor de encontro àquela mulher e fala, minha filha, o que está acontecendo? Por que o caminhão de mudança está aqui na porta da igreja? Ela, porque agora, pastor, eu vou morar aqui na igreja. E por que você quer morar aqui na igreja? Porque eu quero o marido que está aqui na igreja. Eu não quero o marido que está na minha casa. Eu quero aquele marido aqui, que ele, como ele é aqui na igreja, eu quero ele lá em casa. Só que lá em casa ele é diferente, então eu vim morar na igreja. E aí o marido não está sendo autoridade. Porque a autoridade é importante também entender essas coisas, não é? E aí, ou a autoridade do marido é fraca, ou a mulher é carnal. Eu vou dizer, ambas as coisas têm solução na palavra. Amém, queridas? Amém, glória a Deus. E eu gosto de falar, quando eu falo de submissão, a gente que é pastor, né, a gente faz muito gabinete de casais. E a gente percebe algumas coisas. Eu vou contar, pastor. Eita, Jeová. Quando você entra na sala, o casal, a gente já sabe. Onde a mulher escolhe sentar. Porque a mulher insubmissa, ela senta de cara para o pastor. Que é ela que vai resolver. E o cara senta do lado. Ali, você não precisa nem contar a sua história. Eu já sei quem é que está no volante. Então, tem coisas que a gente já sabe. Tá? Não vou contar tudo não, para você não se armar. Mas a gente já sabe. E aí, o que a gente tem que entender? Existe a mulher insubmissa, e é aquilo que ela falou, né? Aqui é bom porque ela fala com a voz suave, light, né? Ela diz assim, porque quando é assim, é porque o marido tem liderança fraca. Eu falo que é frouxo. Quando o marido é frouxo, aí a mulher, por quê, querido? Ônibus que o motorista não guia, o trocador pega o volante. Por que uma mulher é insubmissa? Porque está faltando alguém lá no volante dando direção. Porque às vezes a gente pensa assim, só a mulher que é carnal, a mulher não se submete a ninguém. A primeira pergunta que eu faço no gabinete para este homem que diz, a minha mulher é insubmissa, eu pergunto a ele, olhando nos olhos, qual a missão? Qual a missão para ela se submeter? 90% não sabe para onde vai. Meu filho, tu não sabe para onde vai querer que te siga? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, para você ser um homem, que você deseja ter uma mulher submissa a você, além de ser capaz de dar a vida, você precisa ter a missão. Você precisa ter a visão. E a visão e a missão é algo tão simples? Talvez não. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz que ainda informe no ventre da sua mãe, o seu propósito já estava lá. Amém. Eu fico pensando que, na realidade, Deus não criou você e depois deu um propósito. Deus criou o propósito e falou, esse serve para isso. Porque nenhum fabricante, você já viu alguém produzir, vamos lá, vamos criar uma lâmpada, para que serve, para que serve? Não, querido, eu preciso de luz. Então, criou uma lâmpada com um propósito. Você e eu fomos criados por um propósito, homens e mulheres. Mas agora eu estou falando com os homens. Nós temos um propósito. Nós temos uma missão. Qual é essa missão? Como eu vou saber qual é a minha missão? Fazendo uma coisa que inventaram que é para a mulher fazer. Orando. Porque disseram que a ordem é o seguinte, eu trago a provisão e minha mulher ora. Porque esse negócio de oração é para a mulher. Não, querido. Jesus orava para conduzir todo mundo. Todas as vezes que Jesus fazia um grande feito, ele estava descendo da oração. Então, na realidade, a Bíblia diz, Tiago diz, aquele que precisa de sabedoria, peça quem? A Deus. Que dá como? Sem lançar nada em rosto.
Então, existe uma fonte da nossa sabedoria, existe uma fonte da visão, existe um propósito para você. Você não foi criado em vão, existe um propósito. E a sua mulher, ela foi criada como auxiliadora idônea. Deixa eu dizer uma coisa para você, idônea não é honesta, porque a gente usa muito essa palavra, idoneidade, como honestidade. A palavra idôneo ali é capacidade. É uma auxiliadora capacitada, ou seja, uma ajudadora capacitada. Você não contrata uma ajudadora para o seu filho para dar uma matéria que você sabe mais que ela. A gente só contrata a ajudadora capacitada quando ela vai trazer algo que a gente não sabe. Então, ela tem informações que a gente não sabe. Mas essas informações são para dirigir? Não. Porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça e a mulher é a auxiliadora. Mas, pastor, ele é tonto, ele demora a pegar. Bem-vindo ao clube. Porque homem demora a pegar. Homem, na realidade, ele olha para o negócio e aquele negócio e ali. Por isso que quando você fala com ele está assistindo jogo de futebol, ele não tem a menor ideia que você está fazendo, mas você vai ganhar um aham. Enquanto você consegue fazer a unha, balançar o carrinho do neném, controlar o feijão no fogo, ouvir o que a vizinha falou. Porque você tem esses tentáculos, que você faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Agora, Deus deu tentáculos para você dar direção? Não. Auxiliadora idônea. Porque enquanto ele passa reto derrubando tudo, tu vem atrás ajeitando. Porque, né? Mulher de pastor, então, sabe o que é isso. Porque pastor, vamos fazer a obra na igreja. Tuf! Aí ela vem ajeitando. Calma, que ele vai ajeitar, tarará. Seu pai está bravo hoje, calma. Porque essa capacidade vocês têm. Agora, o que eu estou dizendo aqui? A gente vai entender uma coisa. Autoridade. Ao homem foi dado a autoridade da casa. Agora, o que é autoridade? Força? Não. Agora eu vou falar com os homens, eles entendem bem. Seu carro deu um problema na injeção eletrônica. Você vai procurar um mecânico qualquer? Não. Seu carro foi caro. Você vai procurar uma autoridade no assunto. Quem é a autoridade no assunto? Aquele que tem conhecimento da causa. Você vai fazer uma cirurgia plástica? Qualquer um? Não. Com um médico é autoridade. Por que ele é autoridade? Porque ele tem conhecimento da causa. Então, homem, quando é que vem a autoridade? Quando vem conhecimento da causa. Quando eu sei para onde eu estou conduzindo a minha família. E como eu vou saber para onde eu vou levar a minha família? Perguntando àquele que criou a sua família. Aquele que sabe o seu futuro, sabe o seu presente e o seu passado. Aquele que sabe o seu propósito, a sua direção. Como? Orando. Lendo a palavra. Pedindo a Deus sabedoria, porque Ele dá. Tendo um relacionamento de doação com Deus extravagante. Olha para Salomão, extravagante. Todo mundo matava 10, matava 100, ele matou 1000 no holocausto. Deus já olha para ele e fala, que isso, garoto exagerado? O que tu quer? Na versão revista atualizada by Calchante. O que tu quer? Aí ele fala, me dá sabedoria. Dou sabedoria, mas dou dinheiro também que tu não pediu, dou riqueza, dou paz, dou tudo. Porque qual pai que não dá o que você quer quando você é grato? Então, queridos, quer receber visão? Quer receber a missão da sua casa? Relacionamento. Oração, palavra, relacionamento extravagante com Deus. Se mostra para Ele, se expõe para Ele. Por quê? Quem que pediu para ser cabeça? Você pediu para ser cabeça? Não, a ideia é dele. A ideia é dele. Então, pai, dá teus pulos. Não pedir esse negócio? Ele vai dar, querido, porque Ele não nega, nem lança em rosto nada. Então, querido, o que eu quero dizer para você? Autoridade não é austeridade. Autoridade não é ser rude, ser violento. A sua voz grossa não é para gritar para a sua mulher. A sua voz grossa é para proteger a sua mulher. Às vezes para gritar com muita gente, para não chegar em casa. O seu ombro largo não é para ir contra a sua mulher, é para proteger a sua mulher. Para isso que serve o teu ombro largo. Porque ela tem quadril mais largo que o seu. Por isso que ela assiste o culto com o bebê no colo parado e você fica andando para um lado e para o outro. Desesperado, porque você não tem equilíbrio, ela tem o quadril. A gente tem função para ter as coisas que tem. Esse seu ombro largo aí é para proteger ela, não é para ir contra ela. A sua voz é grossa para defender ela, não é para ir usar de autoridade com ela. Porque a autoridade é quando ela souber acordar de manhã, e souber que você está orando. Ela ouvir você, desculpa. Foi mal. Ele botou um alarme. Eu botei porque eu falo muito. É. Então. Cronômetro. Então,
autoridade na realidade é quando você tem conhecimento. E quando que a sua mulher vai reconhecer a autoridade em você? Queridos, em muitas coisas que a gente vai falar mais um pouco à frente. Mas eu creio uma coisa. Quando você chegar com uma boa ideia em casa, e se você é um homem de oração, ela vai considerar. Por sua causa? Não, pelo pai dela. Porque você orou ao pai dela. E o pai dela não vai dizer o que é bom só para você, vai dizer o que é bom para ela também. Então, um homem de oração, um homem que lida com a palavra, um homem que tem relacionamento com Deus, a mulher confia nas instruções dele. Agora, como está a nossa vida? Ela ora e eu trabalho? Não, queridos. A gente precisa resgatar esse lugar de autoridade. A gente precisa resgatar esse lugar e dizer, Deus me falou. Eu sei que é. Mas não é usar isso em vão, usar isso com convicção. Porque Deus sabe o melhor para a gente. Você não tem como saber, querido, não existe segurança nenhuma no nosso país. Porque antigamente você dizia, é funcionário público, tem segurança. É empresário, tem segurança. Sou dono disso, não tem segurança nenhuma. Qual a nossa segurança? Em Deus. Ele sabe amanhã o que vai estar funcionando. Então, quanto mais buscamos, mais temos visão. Se temos uma visão, a nossa mulher vai querer nos seguir. A nossa família vai querer nos seguir. Agora, pensa, você entrar num carro, no final de semana, e dizer, para onde vamos? Não sei, me segue. Tu vai? Vou não. Trabalho pra caramba, só tenho um dia livre para passear, vou para qualquer lugar. Né? Como o gato da Alice fala, não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu não vou entrar nisso. Ela quer saber a direção, para onde você está me conduzindo, para onde você está conduzindo a nossa família. Então, queridos, busque em Deus isso. E aí você tendo essa autoridade, que é conhecimento, você vai ter a submissão da sua esposa. Porque ela vai ficar feliz em se submeter. Porque a submissão não é estar abaixo do marido, é estar abaixo da missão. Se eu não tenho missão, eu não posso querer que alguém se submeta. Amém? E eu creio que isso, o mundo está dizendo ao contrário para nós. O mundo está dizendo, mulher, ele não vê, passa à frente. Boba, vai ficar cansada. Te dou aí uns 45, 48, tu rateia. Porque você não foi criada com estrutura para estar conduzindo tudo. Vai ficar pesado para você. Vai ficar mal-humorada, vai ficar cansada. Às vezes, querido, vale a pena um passo atrás para que ele vá. Eu não estou falando de você se anular. Eu só estou falando de dar a ele a posição de cabeça. E você, homem, precisa saber que tem uma galera atrás dependendo de você. Eu sei que nós viemos de uma criação onde disseram para a gente que a gente não servia para nada. Onde disseram isso, pastor? Quando você viu os Flintstones. E aquele idiota todo dia arrumava um problema em casa. Quando você viu os Jacksons e todo dia ele mentia e fazia um problema. Quando você via a família Dinossauro e ele era um imbecil dentro de casa, porque todo desenho animado, todos eles mostram um homem imbecil. Porque é com isso que a gente é adestrado. A gente vê isso o tempo todo. Homem tolo, homem não serve para nada. Homem bobo, homem mente, homem não tem caráter. Seus filhos assistem esses desenhos. Nós assistimos uma geração inteira. A gente assistiu isso e achou que era normal. Entrou na nossa cabeça. Porque a Vilma era inteligente. A mulher lá do Jackson era inteligente. A mamãe dinossauro era inteligente. Mas os maridos, uns imbecis. Por quê que eles fizeram tanta questão de dizer para a gente que o homem não serve para nada? Para ele não ser o cabeça? Porque se ele não é o cabeça, essa casa é uma casa sem cabeça, sem direção, eu destruo fácil ela. E se eu destruo fácil essa família, eu acabo com a igreja. Então, querido, vamos ficar ligados, porque existe toda uma estrutura forjada para roubar isso de nós. Mas quem sabe aqui que quando o diabo trabalha, Deus continua zombando dele do trono. Porque Deus já nos deu todas as armas necessárias para a gente não cair em cilada. Nós não vamos nos conformar com esse mundo. Não, essa forma não nos cabe. Não nos conformei com esse mundo. O que é conformar? Entrar numa forma e virar um padrão que não é o nosso. Não, mas a gente vai renovar a nossa mente com a tal lavagem cerebral que eles falam, e eu acho ótimo quando eles falam isso, porque é lavagem cerebral mesmo, porque o que lava é água, e a água está na palavra. A gente vai lavar mesmo, fazer a lavagem cerebral, tirar a porcariada toda que eles colocaram na vida da gente, e a gente vai viver o quê? A palavra.
e quando você viver a palavra. Querido, deixa eu dizer uma coisa, você pode estar me perguntando, pastor, você não sabe o que tem lá em casa. Pastor, mas e se? Deixa eu te dizer uma coisa, se você seguir a palavra, você tem direito de levar as suas razões ao próprio Criador da palavra. Aí não precisa ser pastor, não precisa ser ninguém, é com Ele. Você vai resolver. Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor mandou e deu errado. Se você tivesse testemunho, me conta um dia. Eu nunca vi alguém fazer tudo que a palavra diz e dar errado. Então, se você fizer, Deus, graças a Deus, graças a Ele mesmo, Ele não é homem. Eu nem preciso do resto para que minta. Ele não é homem, só já está bom demais. Deus não é homem, querido, para falar qualquer coisa. Não, Deus não é homem para que minta. Mas Ele é fiel para manter a sua palavra. E se Ele disse, vou criar um homem, vou colocar numa posição, vou criar uma mulher e vou colocar numa posição, deixa eu te dizer uma coisa, a garantia é dele. Amém? Glória a Deus. Ô, Glória, e aí para a gente encerrar, eu quero só lembrar você, não é? Talvez você esteja aqui e você fala, caramba, localizei um monte de coisa que eu preciso mudar. É assim mesmo, né? A palavra fala lá em Tiago que, comparando a palavra a um espelho, e ele diz que é importante demais que quando a gente pegue a palavra e coloque ela como um espelho e a gente se veja ali, aquilo que não está tão bom assim, não é? A gente vai melhorar. Porque quem é que pega um espelho, se olha no espelho, se reflete no espelho, vê que não está bom e sai daquele jeito? Não, a gente se olha no espelho, a gente vê o que não está bom e a gente fala, vou melhorar. Passar um batom, passar um pente, né? Dar uma lavada no rosto para melhorar. Então, queridos, a palavra, ela é o nosso espelho. E aí nós vamos olhar para a palavra e ver aquilo que não está funcionando tão bem assim e eu vou melhorar. Porque é para isso que serve. Não serve só para a gente vir aqui e falar para você, mas serve para você localizar esses pontos que precisam melhorar e se adequar à palavra. Tiago fala, acolhei com mansidão a palavra em voz enxertada. Por quê? Porque ela é poderosa. Para quê? Para salvar a nossa alma. O que é o salvar a nossa alma? É renovar, é mudar a nossa maneira de pensar. Aquilo que eu pensava, e hoje eu descobri, como a palavra, como um espelho, refletiu na minha vida aquilo, eu vou melhorar. Eu não vou ser um ouvinte negligente, mas eu serei um operoso praticante dessa palavra. Porque não faz sentido se olhar no espelho, ver que está faltando alguma coisa, que precisa melhorar alguma coisa e ir embora sem mudar. Não, por quê? Porque a Bíblia diz que rapidamente a gente se esquece daquela aparência. Mas ao passo que quando eu olho e rapidamente eu modifico, com certeza vai dar tudo certo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode ficar de pé? Aleluia. O Ministério de Música pode ajudar a gente? Está por perto aqui? O Ministério de Música está por perto? Está aqui. Amém. Só o teclado e o... Pode ser, vai ser bem rápido. É só para a gente orar o teclado e a voz. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, eu quero fazer um exercício com você. Amém? Eu gosto muito de entender que há uma diferença mesmo. Às vezes a gente faz alguns experimentos, mas hoje eu não tive direção de fazer. Mas eu queria que você fizesse, por o casal, uma oração diferente. Amém? Eu vou estar orando primeiro com os homens, pelos homens. E quero orar por sabedoria, por uma visão e por uma missão. E depois Marcela vai estar orando pelas mulheres e com as mulheres. E a gente vai estar orando por você, entendendo o seu lugar, o auxílio e a leveza que você vai ter em seguir essa missão. Amém, queridos? Não há anulação em nada. Sabe, eu uma vez fui convidado para um encontro de casais e o tema era renúncia. E eu fui convidado, mas no meio do caminho aquilo começou a me... Falei, que tanta renúncia é essa que as pessoas falam? Que tanto negócio de renunciar é esse para casamento que as pessoas falam? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não tem tanta renúncia assim não. Tem boas trocas. Você troca coisas que tinham valor para você, passam a não ter. Coisas que eram importantes para você, foi assim quando você casou com Cristo. Coisas que para você tinha muito valor, Jesus não ficou pedindo para você, para de beber. Não, aquilo perdeu sentido. Não tinha mais valor, porque estar diante da presença dele era tão melhor.
Então, às vezes, a gente joga muito esse peso de renúncia. Casamento é renúncia. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Eu abri mão de algumas coisas que para mim hoje não fazem a menor falta. Óbvio que eu gostava de algumas coisas. E óbvio que você também não precisa ser um fardo na vida do outro. Deixa o homem jogar futebol de vez em quando. Deixa a mulher ir para o shopping de vez em quando. A gente tem essa vida mais fácil. A gente pode ser agradável também. Mas eu estou dizendo o seguinte. Vamos tirar esse peso de renúncia. Casamento é renúncia. Casamento não é não, querido. Casamento é soma. Casamento é você viver também os desejos do outro. Casamento é quando você se realiza porque o outro está feliz. Na realidade, talvez o que a gente viva no casamento é descobrir que o mundo não gira em torno do nosso umbigo. Mas coisas vão ser acrescentadas, filhos. Queridos, a alegria do filho, meu Deus. Não tem alegria pessoal que seja igual a alegria do nosso filho. Então, na realidade, a gente vai ter alguma troca de valores. E essa troca de valores, se ela é bem compreendida, você pode ter os seus melhores dias. Amém. Porque você vai se alegrar com as suas realizações, mas você vai se alegrar com a realização do outro também. Amém? Eu quero olhar com os homens. Pai, obrigado, Senhor. Aleluia. Eu te louvo e te agradeço, Pai, pela vida de cada homem aqui nesse lugar, Pai. Senhor, cada um deles que esteve aqui hoje foi porque queria receber de Ti mais instruções, Pai. Esse é o nosso desejo, entender e conhecer cada vez mais a Tua vontade. Pai, Senhor, eu declaro em nome de Jesus, independente da realidade de cada um aqui, que possa não ter recebido todas as instruções do seu Pai natural. Pai, nós temos um Pai celestial que é completo e que cada dia nos diz: esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. Senhor, essa palavra não era só para Jesus, mas era para todos nós, porque o Senhor diz que o mundo conheceria que nós somos um, quando visse que o Senhor nos amou na mesma medida que amou Jesus. Então, Pai, nós somos os Teus filhos amados, e como filhos amados, nós homens te pedimos sabedoria, Pai, para conduzir a nossa família, visão, Pai, enxergar com os Teus olhos. Não queremos apenas olhos naturais limitados, mas queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo, guiados por Ele, para conduzir a nossa família em lugares de segurança. Pai, obrigado, Pai, por conhecimento. O Senhor nos transmitindo cada vez mais o Seu conhecimento através da nossa busca pela palavra, onde está contido toda a instrução necessária para conduzir a nossa família em segurança. Pai, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor já derramou o Teu Espírito em nós, e nós somos capazes, Pai, de voar como águias. Aleluia. E eu creio em nome de Jesus, Pai, que os homens da Tua igreja serão reconhecidos lá fora por homens que conduzem a sua família com integridade, por homens que conduzem a sua família com generosidade, por homens que conduzem a sua família por pastos verdejantes e lugares de segurança, Pai. Obrigado, Senhor, por homens que têm em si próprio a habilidade de guardar, proteger e cultivar, sustentar a sua família. Eu creio em nome de Jesus, Pai, em homens cada vez mais fortes nas Tuas igrejas, Pai, porque, Senhor, nós não podemos largar na frente daqueles que não têm o Espírito por dentro. Somos nós aqueles que têm o Espírito que ressuscitou Jesus dentro de nós. Então nós já temos, Pai, a mente de Cristo, aonde está contida todo o conhecimento, toda a sabedoria. E nós vamos avançar, Pai, cada vez mais em direção a famílias fortes, graças a essa visão e essa missão que o Senhor derrama hoje nesse lugar, Pai. Eu declaro sobre a vida de cada homem nesse lugar, como óleo fresco, como uma unção renovadora. Visão, Pai, olhos espirituais abertos. Visão chegando sobre cada homem aqui, Pai. Uma visão e o seu propósito definido em seu coração, Pai. Obrigado, Pai, por uma missão com clareza daquilo que o Senhor confiou a cada um, exatamente no papel que cada um tem que cumprir, Pai. E eu creio em nome de Jesus, Pai, numa igreja de homens prósperos, porque eu creio, Pai, que a Tua igreja vai ser rica e próspera. E, Senhor, não vai vir lá de fora, vai vir daqui de dentro.
dos homens que o Senhor está colocando aqui e vão saber exatamente aonde investir e aonde prosperar na autoridade do nome de Jesus. Obrigado, Pai, por mulheres sábias que edificam a tua casa. Obrigado, Pai, cada mulher recebendo a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que é pura, a sabedoria que é do teu trono. Eu louvo e agradeço ao Senhor pelo propósito de ser mulher. Eu te agradeço, Pai, por cada mulher que está aqui, recebendo dessa sabedoria para ser aquela que vai edificar a sua casa. Obrigada, Pai, porque todo conceito do mundo, toda mentira do inferno que tem causado sofisma, que tem construído fortaleza na mente dessas mulheres, nós declaramos caindo por terra em nome de Jesus, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir todo sofisma, toda fortaleza, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. E nós declaramos caindo por terra todo pensamento errado, declaramos caindo por terra toda a informação do mundo, todo conceito que Satanás tem colocado na mente de mulheres. Nós declaramos falido todo o intento, todo o desígnio das trevas em destruir a posição da mulher. Eu declaro mulheres fortes, sim, mas mulheres sensíveis, sim, mulheres poderosas no reino do Espírito, que vão erguer a sua casa em oração, mulheres poderosas no reino do Espírito, que serão ajudadoras idôneas a cada dia, não só dos seus maridos, mas também dos seus filhos, das suas amigas, das suas sogras, das suas mães. Eu declaro em nome de Jesus mulheres sábias, mulheres cheias da tua presença, cheias do teu Espírito Santo, mulheres fervorosas no Espírito, mulheres famintas da tua palavra. Eu declaro mulheres famintas da tua palavra, mulheres que vão te buscar de dia e de noite, porque vão querer saber mais acerca do teu caráter, acerca da paternidade do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus mulheres ativas nesse lugar, mulheres frutíferas nesse lugar. Eu declaro que toda mentira do diabo, dizendo que mulheres não vão produzir nesse lugar, caindo por terra. E eu declaro mulheres que vão produzir, mulheres que vão construir uma família vigorosa no Senhor. Obrigada, Pai, porque os nossos filhos são sementes benditas, são herança do Senhor. E eu dou uma ordem agora no reino do Espírito, e eu declaro: Satanás, você solta os nossos filhos agora, em nome de Jesus. Os nossos filhos são para honrar e glorificar o nome do Senhor, e você não tem autoridade sobre os nossos filhos. Eles são herança do Senhor, e eu te ordeno que você solte a mente dos nossos filhos agora, em nome de Jesus. Os nossos filhos serão semente bendita eternamente, plantados nos átrios do Senhor, florescerão em nome de Jesus. Aleluia, oh aleluia, Deus é bom, amém, queridos? Aleluia, pastor, obrigada.